Hello, this will be a video in English and in Portuguese. Este será um vídeo em inglês e em português. First, I will speak in English. Primeiro falarei em inglês, then I will speak in Portugal. E depois eu falarei em português. So, if you watch my channel and the post that I did, if you watch my YouTube channel and the post that I did in the 16th of July of this year, I said that I had important intel, and in fact Evan warned us, or some of us, that a crown would fall. And today we had the news of the death of the Queen of England. This proves that, as I have said before, we are having like revelations to a woman in Argentine. I believe it is in Argentine. These revelations or these apparitions, like it happened in a similar process that happened, the process that happened here in Portugal, in Fatima, that woman is receiving messages from the Virgin Mary, Jesus Christ, and Saint Michael the Archangel, which is the head of the fighting angels that fight against Lucifer and its angels. So, it is a mixture of messages and knowledge that is connected to what some would call conspiracies, but it is somehow promoted by a Portuguese priest that worked in the Vatican. And although those apparitions are not, as far as I know, officially recognized by the Vatican or the Church yet, they have proved super reliable. And if you watch the video that I recorded in the 16th of July, you can see that I speak and that I put my suspicions, saying that I believe that the crown that will fall would be the crown of England. And regarding England or the British Isles, we have had some interesting information if we link the information that comes from God and from heavens, and this makes us feel humble, and it is a proof that heaven and God is warning us of future events with 2 months in advance. That information I am not going to keep to myself, and I will say that information is relayed in Portuguese in a YouTube channel called Group Yeshua. It is with a Y. Comma SHUA. It's SHUA. So if I spell the name of the channel, it will be G
of the YouTube channel where these messages are relayed in Portuguese. The name of the channel is spelling GRUPOY, SHUA. What I had to do through the years to get to those information and those who know that channel, and those who relate information and know people that give us, being those people from the intelligence services or not, or being from the medical field, or it's intel, and it's important, and it has proved in the past to be right. So we are living in times that are really different, in which we are having a spiritual battle. Not only a spiritual battle, but we are living in times of war, and the predictions that came after that predicted the fall of a crown, and the implications that the bear, which I suspect means Russia, would cause in our planet. I believe it is a test and a show that God is still present in our days, in the form of which the Catholic Church represents. There is said that there will be also a division within the Church, the Catholic Church. But most importantly, and adding to that, if we analyze what we see in military terms, we saw and heard that the chief of the British Armed Forces told the family members of the Armed Forces personnel, which in Britain are professional, in Britain and in Portugal and in other countries are professionals, are not conscripts. He said that the family should prepare spiritually to maybe a conflict. And if we study the movements of, for instance, the Royal Air Force and the Royal Navy, which are feared, we see that the Royal Air Force dispersed and trained in different civilian airfields, and since they have the F-35, they can deploy from several locations other than the fixed air bases, which would be a target in a probable nuclear attack, which I'm not predicting, although the predictions I have heard that came from the same source that I referred spoke, if I remember correctly, of weapon that is being or was being tested in space that would cause commotion in Earth. To end this part in English, because I will tell the same thing in Portuguese right after this, I would say that we must ask ourselves if we are drifting away from Christ and religion,
And today there is like, it is not that the spiritual realm is being abandoned from by a lot of, by, I would not say a lot of people, because a lot of people today are spiritual, but they want a spirituality that is made by themselves with their own rules. It's their inner selves, it's yoga, it's other forms of meditation, and that has been proven not to be right, because in those forms of meditation and yoga and such, people make their own rules, and both God and the Catholic Church, which can have rotten elements inside of it, there are rules that we must follow. And today we see that behaviors which are sinful, and I am a sinner, are accepted like normal behaviors. So people don't follow the teachings of the Church, the Catholic Church, and they are losing the sense of divinity. And going back to a previous point, in general, navies or ships, or fighting ships or warships, sail for 3 months, 6 months. But recently I have seen an English frigate of the type 23 class that departed for a mission of 2 years. And I have seen maybe one of the newest British aircraft carriers also sail away. I don't know, I don't remember, I can know, but I don't remember if both of them are deployed. Having naval platforms allows targeting to doesn't allow targeting to be so easy, and allows for a platform that, or platforms that would be surviving platforms of a country, of a nation. It would allow survivability in a nuclear event. I am not predicting, although it was warned by the same sources that an electromagnetic pulse would bring darkness to Earth and a lot of other events. So that's my message. Somehow I got somehow Evans, God, gave us the news that the bear would strike and the crown would fall. So people, there is always in those messages, as in Fatima, in the Fatima apparitions, the request for prayer and for our prayers and our conversion, and the request for us to follow the requests of the Virgin Mary. So
heavens and God are giving us palpable signs. I guess we should prepare accordingly to those signs and pray. And I told you where the information is. Yes, there is a lot of people and knowledge that we have, and I, by the grace of God, have learned through the years, given the talents that God gave me. But I told you where the information is. You have proof. You have proof. Now, it's up to you. Now I'm going to switch to Portuguese. Bem, no dia 16 de julho deste ano, eu disse e revelei aqui num vídeo que tinha informações importantes, aquilo que nós chamamos de inteligência, e que uma coroa iria cair e que eu desconfiava que era a coroa inglesa, e isto tudo num misto de informações que estavam também relacionadas com aquilo, com uma ação mais forte daquilo a que chamavam o urso e que eu desconfio ser a Rússia. Estas mensagens têm sido difundidas num canal de YouTube que se chama Grupo Yeshua. Portanto, se eu soletrar, fica GRUPO espaço Y apóstrofe SHUA. Este grupo Yeshua, que é católico, tem vindo a revelar as mensagens que Jesus Cristo, a Virgem Maria e o anjo Gabriel têm aparentemente transmitido a uma senhora que se chama Maria de Bonilla. Eu sei que é Maria de Bonilla, mas não sei se é Luís Maria de Bonilla, e que eu penso que ela é argentina. As informações em relação, por exemplo, a isto que aconteceu em Inglaterra e àquilo que eu penso relacionado e que publiquei, como vocês podem ver, estão as provas aí, como é que eu poderia adivinhar, relacionadas com esta morte da rainha inglesa e com outras mudanças e catástrofes e guerras e outros acontecimentos, que não precisarão, obviamente, ser todos destruidores, mas tem sido um fenómeno parecido com aquele que aconteceu por aquilo que me parece que aquele que aconteceu em Fátima, que ainda não é oficialmente reconhecido, por o que eu sei, pela Igreja Católica, mas desde a queda dos satélites do Elon Musk devido às influências da tempestade nuclear, até penso que quase ao pormenor ao início da guerra da Ucrânia, mas com antecedência, as mensagens têm chegado e nessas mensagens há sempre um apelo à nossa conversão, e eu sou pecador também, e a uma aceitação da divindade e da espiritualidade de Deus, da Virgem Maria, e neste caso há outras mensagens também do arcanjo São Miguel, que é basicamente o príncipe dos exércitos celestiais e que luta contra o demónio e os seus anjos, portanto, contra o Lucifer e os seus anjos. Portanto, neste caso, demónios. Há relações a nível de informações com gente da Igreja Católica que tem acesso a informações de médicos, informações daquilo que eu diria serviços secretos, e se eu, um mero mortal e pecador, sou convidado à conversão, é um convite a todos nós também. Nós hoje vemos coisas que nos parecem e que começamos a aceitar como normais, mas que são completamente anormais, desde a ideologia de género a comportamentos a nível da moral sexual
que são completamente hoje aceitos como normais e que não são normais e que são pecaminosos. É descrito, portanto, estas mensagens daquilo que nos chega, em especial, tem vindo a subir de intensidade e tem havido um apelo não só à conversão e à oração, mas à preparação para tempos difíceis, para tempos de frio, de fome, de guerra, de privação. E também um convite à preparação, ou seja, ao armazenamento de alguns víveres, à preparação em si, às vezes a certos procedimentos práticos. E são informações que se têm provado verdadeiras, ou seja, a noção de que aquilo que a Igreja Católica representa, e sobre essa Igreja Católica é falado que poderão aparecer novas regras que farão criar uma grande divisão e um cisma dentro dela. Mas é isso, eu avisei-vos a tempo, pela graça de Deus, porque mesmo tudo aquilo que eu relaciono a nível militar ou a nível de inteligência ou de informações com outras fontes, é por talentos que Deus me deu e por investigação e estudo. Depois, em relação à Grã-Bretanha, também existe um facto que aconteceu há relativamente pouco tempo, que foi um dos oficiais mais importantes, portanto, das Forças Armadas Britânicas. Penso que o chefe do Estado-Maior, um general, penso que é um general, penso que neste momento não será um almirante, em que ele se dirige às famílias dos militares britânicos que são, portanto, que são profissionais e que, assim como por exemplo em Portugal e em outros países, não são, portanto, recrutados e que fazem um serviço militar obrigatório, em que ele diz que as pessoas se preparem espiritualmente para um possível conflito prolongado e que se preparem espiritualmente. Isto é muito importante. E depois, quando nós analisamos a nível das plataformas, o que é que são as plataformas? As plataformas são os aviões, os caças, os bombardeiros, os caças-bombardeiros, os caças de combate, os caças de defesa aérea, os drones, os chamados tanques, ou que são, no fundo, veículos de assalto terrestres, os blindados, e os meios navais, como as fragatas, os destroyers, os porta-aviões, os submarinos, os navios de patrulha, etc. Aquilo que nós vemos e que eu notei ultimamente foi que normalmente quando se faz um deslocamento naval, mesmo que seja de uma força-tarefa pode ser um grupo, um chamado grupo de porta-aviões, um carrier group, e nesse carrier group normalmente vai o porta-aviões, vão navios de abastecimento, vão navios de escolta, destroyers e fragatas, que têm a capacidade de lutar, portanto, a nível antiaéreo, a nível superfície e a nível antissubmarino, e também submarinos. E há pouco tempo notei que normalmente esses deslocamentos dessas forças-tarefas duram aí 3, 6 meses, e depois deste aviso deste chefe do Estado-Maior britânico, eu notei que uma das fragatas tipo 23, que é uma das melhores plataformas mundiais para luta antissubmarina e que tem também muito boa capacidade de defesa antiaérea e de luta de superfície, saiu com um período com uma missão de 2 anos. Isso para mim é um bocado surpreendente, porque pode-me dizer que, ou pode-me mostrar que os ingleses estarão possivelmente a pensar que haverá um conflito grave, prolongado,
e que ter meios navais no mar poderá assegurar, por assim dizer, a sobrevivência da nação, porque se tornarão alvos mais difíceis, porque são móveis, não é? Uma base, por exemplo, que é fixa, é uma base que é mais facilmente atacada a nível nuclear e a nível de mísseis de cruzeiro. Outro facto também, o facto de há pouco tempo a Royal Air Force, ou Força Aérea Real Britânica, ter deslocado ou treinado com aviões que a deslocá-lo para aeródromos, para vários aeródromos civis. Pronto, isto parte do princípio que estamos a voltar àquela tática da Guerra Fria de dispersar os meios para não serem apanhados em ataques, por exemplo, por mísseis nucleares às bases e assim. Há neste canal e nestas mensagens que eu vos digo deste, vou chamar fenómeno, mas que se prova e se tem provado muito, muito fiável, porque como é que é possível adivinhar o futuro, não é? A este pormenor. Mostra-nos que realmente temos que ter atenção à divindade de Deus e à espiritualidade de Deus e aos ensinamentos e àquilo que a Igreja representa e pede, sendo que a Igreja pode ter e terá e tem elementos podres e elementos pecadores, e todos nós somos pecadores, mas este convite à conversão, à oração e à preparação e a um coração cada vez melhor é feito com muita força, tanto pelo anjo Gabriel, pelo anjo Miguel, pelo arcanjo São Miguel, como por a Virgem Maria, como também, de quando em quando, por Jesus Cristo. E é isso que vos tenho para dizer. Se forem ao meu vídeo de 16 de julho deste ano, estão lá as coisas. Como é que eu podia saber? Não é? E gente que está ligada a isso dentro da Igreja tem muito boas informações que muitas vezes não coincidem com aquelas informações que os governos nos dão, e sendo que os governos e os meios de comunicação social poderão ser controlados e enganados e servir como meios para espalhar eu chamar-lhe-ia doutrina maléfica. E quando eu noto uma influência normalmente no mal, por assim dizer, noto sempre que existe sempre uma tentativa de transformar Cristo e aquilo que foi a morte e ressurreição dele num acontecimento puramente humano, quase tirando o foco da ressurreição e aproximando-o do homem e tirando-lhe as características divinas. Ora, será preciso pensar e aceitar que, de facto, e aí talvez com 2 meses de antecedência, Cristo, Nossa Senhora, a Virgem Maria e o Arcanjo São Miguel têm realmente avisado-nos sobre, ao pormenor, sobre aquilo que será um futuro bastante complicado. Por isso, rezar, preparar-se espiritualmente e até materialmente é importante, e materialmente a nível de inclusivamente de armazenamento de comida e etc. E eu penso que são tempos, que se vivem tempos de mudança, que se vivem tempos em que estamos numa situação em que a humanidade ultrapassou a nível de comportamentos, o comportamento que originou, por exemplo, ou que teria originado o dilúvio que levou a toda a história de Noé e da arca, e penso que seremos obrigados a ser humildes e aceitar esta espiritualidade e pedir ajuda do Espírito Santo
também parte e constituinte de Deus, para nos guiar e fazer discernir, ou seja, descobrir quais são os caminhos e as melhores ações para a nossa vida, e é um desafio para todos nós. E num mundo cada vez mais afastado de Deus, Deus continua a convidar e a dar tempo e a avisar-nos. E eu disse-vos onde estão uma parte desses avisos. Depois é juntar a isso tudo aquilo que nós vemos no mundo e aprendermos e investigarmos com a graça de Deus, que espero que nos ilumine, nos dando felicidade, mas sendo também justo, nos guie para aquilo a que nós, os católicos, temos como meta final, que é o céu, ou estar na presença de Deus depois da nossa morte. E é isso, basicamente.